Fala galera, eu sou o professor Ayrton Mendes e hoje nós vamos estudar a equação do segundo grau. Bom, a gente vai estudar a equação do segundo grau através desse problema aqui, ó. Um curral tem formato retangular e área de 288 metros quadrados. Uma das dimensões do curral tem o dobro da outra. Quanto mede cada uma das dimensões desse curral? Então vamos fazer aqui o esquema do curral, tá? Então seria um terreno com formato retangular, uma dimensão é o dobro da outra. Então, vou chamar uma dimensão de x e a outra de 2x. Bom, nós sabemos que a área de um retângulo é a largura vezes o comprimento. Substituindo aí pelos dados do nosso problema, teríamos que a área desse retângulo, que representa o curral, seria 2x vezes o x. Como a área é 288, eu posso dizer que 2x vezes x dá 288. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, igual a 288. Se a gente pegar esse 288 e colocar ele no primeiro membro, a expressão vai ficar dessa forma. 2x ao quadrado menos 288 igual a zero. A gente muda o sinal aí do 288. Uma expressão desse tipo é o que a gente chama de uma equação do segundo grau, onde o expoente da incógnita x ele é o 2, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa equação do segundo grau. Vamos para uma definição um pouco mais formal. Uma equação ela é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e que apresenta valores desconhecidos, que a gente chama de incógnitas. Como exemplo, a gente tem 5x mais 4 igual a 29 e x ao quadrado igual a 49. Percebam que tanto na primeira equação, 5x mais 4 igual a 29, quanto na segunda, x ao quadrado igual a 49, em ambas aparece a igualdade e em ambas aparece o valor desconhecido, representado aí pela letra x. Então, essas duas expressões formam equações, sendo que a primeira é do primeiro grau e a segunda é do segundo grau. Equação do segundo grau. Denominamos a equação do segundo grau na incógnita x aquela que pode ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes e são números reais, com a condição que o a tem que ser diferente de zero, ou seja, esse númerozinho que vai ficar aqui, jamais ele pode ser zero, porque se ele fosse zero, todo esse termo iria zerar, e essa equação deixaria de ser do segundo grau, porque o 2 iria sumir, tá? Um exemplo de equação do segundo grau é esse aqui, ó, 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quem seriam os coeficientes dessa equação do exemplo? Para a gente saber, a gente coloca a forma geral da equação, ó, que é essa aqui, abaixo da equação que nós temos, e vamos comparar. Observe que o 2 é como se ele estivesse substituindo o a. Então, eu já sei que nessa equação a vai valer 2. O menos 5 é como se ele estivesse substituindo o b. E o 6, ele está substituindo o c. Portanto, os coeficientes dessa equação do exemplo seriam a igual a 2, b igual a menos 5 e c igual a mais 6. Existem equações completas e equações incompletas. Então, quando é que uma equação do segundo grau ela é completa? Quando os três coeficientes são diferentes de zero. Então, observe esse exemplo, que é o mesmo exemplo da questão anterior. 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ela possui os três termos, tá? O a, o b e o c. O a é 2, o b menos 5 e o c 6.
Uma equação ela é incompleta quando pelo menos um dos coeficientes, ou b ou então o c, for zero. Ou então pode ser os dois também, o b e o c igual a zero. Vamos ver aqui, ó. X ao quadrado menos 36. Dá para a gente perceber que tem o termo x ao quadrado e também tem o termo independente, que é o c. Observem que não tem o termo do meio, o termo b. Olha o outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 10x igual a zero. Percebam que também tem o primeiro termo, que é o termo x ao quadrado. Tem o segundo termo, que seria o b, 10x, porém não tem o termo independente, não tem o c. E o último exemplo de equação completa é quando falta o b e o c, possui apenas o coeficiente a, que no caso aí seria o 4, né, de 4x ao quadrado. O a é sempre o coeficiente que antecede o termo x ao quadrado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Identifica os coeficientes a, b e c das equações. Então vamos ver aqui. Ó. Temos a equação x ao quadrado mais 13x mais 36 igual a zero. Então, o a vai valer 1. Sempre que não tiver o coeficiente aqui do termo x ao quadrado, ele vai ser 1, tá? Então, nesse caso aqui, o a vale 1. O b é 13, o b é sempre o coeficiente que está antes do x, e o c é o termo independente, no caso aqui 36. Tá? Então seria a igual a 1, b igual a 13, c igual a 36. Vamos aqui a outra equação. O a gente percebe que é menos 3. Vamos colocar aqui a menos 3. O b, que é o termo que antecede o x, ele é 6 positivo. E perceba que não tem o termo independente, não tem o termo c. Se não existe, então é porque ele é zero. Vamos mais uma. Percebemos que o a é 3, certo? O coeficiente a é 3. O b seria o coeficiente que antecede o termo x. Como não tem o termo x aí, significa que o b ele é zero. E o c é o termo independente, é o último termo da equação quando ela está na sua forma completa. Então, no caso aí, o C é 12. Opa, um pequeno erro aqui, era para ter sido menos 12, tá? Na hora de organizar aqui. Tudo bem. Exemplo 2. Escreva a equação do segundo grau em que... Bom, esse exemplo 2, ele é o exemplo inverso do primeiro. No primeiro nós tínhamos a equação e foi pedido para que a gente encontrasse os coeficientes. Agora nós vamos ter os coeficientes, nós vamos montar a equação. Então vamos lá. Ó. Qual seria a equação onde o a é 15, o b é menos 7 e o c é menos 2? Para a gente fazer, a gente coloca a forma geral da equação, que foi vista no início da aula, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e vamos substituir o a por 15, o b por menos 7 e o c por menos 2. Vai ficar desse jeito, ó. 15x ao quadrado menos 7x menos 2 igual a zero. E essa seria a equação. Vamos fazer aqui o b. O a, 5, o b, menos 1 e o coeficiente c, 0. Então, novamente, recorremos à forma geral da equação do segundo grau e vamos substituir novamente. O a por 5, o b por menos 1 e o c por 0. Teoricamente já está completa a equação. Só que como tem um termo aí que é zero, a gente pode eliminar e ficar com a equação incompleta. Ficaria da seguinte forma. Vamos eliminar aqui o zero, ficar só com o que restou. 5x ao quadrado menos 1x igual a zero. Para encerrar a nossa aula, vamos fazer aqui mais uma situação. Onde o a é 4, o b é 0 e o c é menos 9. Novamente, colocamos a forma geral das equações e vamos substituir. Onde tem A, coloca 4, onde tem B, 0 e onde tem C, menos 9. Fica da seguinte forma. 4x ao quadrado mais 0x menos 9 igual a 0.
Novamente, vamos eliminar aqui o termo que tem zero. Vamos ficar só com o restante. Vai ficar 4x² menos 9 igual a zero. Bom, gente, por hoje era só. Eu espero ter ajudado e até a nossa próxima aula.